Eu te convido agora a fazer uma reflexão juntamente comigo. No segundo domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor. Existe uma grande festa em todos os templos religiosos. Nesse dia, o pastor ele recebe muitos presentes dos seus fiéis e todos se alegram juntamente com ele. Eu peço para que você não desligue este áudio. Ouça até o final. Eu tenho certeza que estas palavras falarão grandemente no seu entendimento. No livro de Mateus, capítulo 23, do verso 5 ao 7, o Messias ele faz referência a algumas pessoas que adoram serem reconhecidas pelos homens. E ele, neste contexto, não está elogiando essas pessoas. Ele as está criticando. Ele diz que essas pessoas, além de gostarem de serem reconhecidas, elas também adoram se assentar nos melhores lugares da sinagoga. Talvez você pode estar pensando que isso foi válido só para aquela época. Muito pelo contrário. Em qualquer época da existência humana na Terra, qualquer pessoa que vangloriar-se por causa das obras que ela faz concernente ao reino dos céus, essas pessoas elas são dignas de pena, dignas de dó. Pessoas que se assentam nos melhores lugares da sinagoga para se parecer mais santo do que as outras, infelizmente, para o Pai, são como nada. Essas palavras não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Messias em Lucas 16 que diz. Ele diz assim no verso 15 de Lucas 16 para os líderes religiosos da época. Sois vós que justificais a vós mesmos diante dos homens. Perante o Pai, ele conhece o coração de cada um de vocês. Porque entre os homens, aquele que se eleva perante o Pai é abominação. Talvez você pense, mas esses homens não estão se elevando. Foi Deus que os constituiu pastor. Foi Deus que os constituiu bispos. Muito pelo contrário. Então vamos ler o que está escrito em Efésios para você entender que o Pai não elevou ninguém perante os homens. Muito pelo contrário. O Messias sempre deixou claro que aquele que quiser ser maior no seu reino tem que ser o menor aqui. É aquele que serve aqui que é o maior lá, e não aquele que é servido com presentes, com datas especiais, com salários e tantas outras coisas que esses homens inventaram para eles, distorcendo todas as escrituras. Paulo, em Efésios capítulo 4, um texto muito utilizado para que esses homens mantenham seus cargos, Paulo ali ele diz que o Criador dos céus e da terra ele deu dons aos homens e não cargos. Por que os líderes religiosos só leem o verso 11 de Efésios 4? Seria para fazer uma lavagem na mente das pessoas, uma salada? Seria isso que o Messias quis dizer sobre não dar pérolas aos porcos? Os porcos eles aceitam comer dessas lavagens que esses homens dão e não aceitam a verdade do Pai? Seria esse tipo de lavagem? Porque só leem o verso 11 de Efésios 4 para o povo para defender os seus cargos. Por que não leem o verso 8 também? O verso 8 de Efésios 4 diz o seguinte: Por isso, o Messias, subindo ao alto céus, levou a cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você entendeu? Ele deu dons aos homens. O texto diz que o Messias, na sua morte, ele levou a cativo o cativeiro, ou seja, tudo que escravizava os homens foi levado a cativo para que os homens fossem livres para adorar o Altíssimo. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, que só é possível o Espírito Santo do Pai habitar uma pessoa quando ela tem liberdade para buscar o Pai. Paulo diz assim em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Criador dos céus e da terra, ele é Espírito. E aonde está o Espírito dele, ali há a liberdade. Ou seja, só há o Espírito dele aonde tem liberdade. Se você buscar o Pai porque alguém está mandando, porque alguém te diz que se você não for, não fizer assim ou assado, você não é aceito pelo Pai, isso não é liberdade, isso é imposição. Porque o Espírito dele não pode habitar dentro de uma pessoa que é comandada por regras. Ele precisa que a pessoa seja livre para buscá-lo. E aí sim o Espírito pode fazer a obra. Sem isso, é impossível o Espírito do Pai habitar uma pessoa. Foi por isso que o Messias disse em Mateus 10:37 para abandonar pai e mãe. Ali ele estava se referindo para abandonar as imposições, as regras, as obrigatoriedades. Era para o povo ser livre para buscar o Pai em espírito. Fato que na velha aliança isso era impossível porque os líderes religiosos constituídos pelo Criador do Universo, eles tinham como ordem colocar leis sobre o povo, ensinar o caminho que o povo precisava andar. Mas eles ficaram apegados ao povo e não deixavam o povo ter liberdade para buscar o Pai. Eles colocavam regras e mais regras e mais regras e o povo não tinha liberdade para buscar o Criador do Universo. Acabavam então ficando cheio de fardos e não tendo liberdade para buscar o Altíssimo. O Messias, ele veio de fato tirar as ovelhas do aprisco para levá-las ao pasto verdejante, como ele disse em João 10. E o pasto verdejante, ele representa a liberdade. Imagine uma ovelha em um pasto verdejante fora de um aprisco. Ela está livre.
Ela pode agora comer na hora que ela quiser. Ela pode tomar água na hora que ela quiser. Ela está livre. Ela não tem mais ninguém dominando ela. Por isso que vem a expressão pasto verdejante, liberdade, e não mais dentro de um aprisco. Foi por isso que Paulo diz em Hebreus 8 que o Criador dos céus e da terra, ele deu dons aos homens. Não a alguns homens, mas a todos os homens. De acordo com o sistema religioso, são eles que separam quem serão agora as pessoas que vão receber esse dom. São eles que dizem quem será o novo pastor, o novo bispo, o novo obreiro, e na verdade não é nada disso. No madeiro, os dons foram dados a todos os homens e não a alguns, e não existe alguém que fica separando isso, é o próprio Pai que dá esse dom. O dom, ele foi dado para que cada pessoa cuide do seu próximo por amor e não por interesse. Não porque você vai estar lucrando, não porque agora ela vai virar uma presa sua, um discípulo seu, não, por amor. Então o dom foi dado a todos os homens para cuidar agora uns dos outros. Um cuida como pastor, outro como mestre, outro cuida como evangelista, mas como dom, e não como uma hierarquia dentro de um templo de pedra fechado, onde você tem que bater ali o seu cartão todo dia, dar a sua oferta, o seu dízimo para esses homens, quando na verdade você também tem os mesmos dons que eles, porque no madeiro acabou as hierarquias, agora todos recebemos, foi dons. Veja o que o Messias diz em Mateus, capítulo 20, no verso 25. Ele diz assim: somente entre os ímpios é que existe liderança e hierarquias. E quando ele fala ímpio, ele está se referindo à impiedade, a pessoas que não têm amor ao próximo. Por não se amarem uns aos outros, então tem que ter hierarquia para comandarem uns aos outros. É igual uma empresa. Existe o gerente, existe o adjunto do gerente, existe todo um sistema para que as pessoas se respeitem umas às outras, porque não existe amor, existe apenas interesse. Então ali tem que colocar lideranças, porque não existe amor. Já no rebanho do Altíssimo não é assim. Sobre os nascidos do Espírito, não existe hierarquia. No rebanho, todos são ovelhas que seguem um único pastor. Ou seja, no rebanho do bom pastor do Messias, somos todos irmãos. Não existe ninguém liderando um ao outro como se fosse uma regra, não. Na nova aliança, momento onde o Pai habita o ser humano, como disse Paulo em Hebreus 8, ele sai da arca e ele entra agora dentro do entendimento do ser humano para comandar. Nesse momento, é ele quem comanda o ser humano. Não existe mais ninguém comandando, e o Messias deixou claro isso em Mateus 23, que era para as pessoas abandonarem os rabis, os mestres, os guias, que é a mesma coisa que pastor, porque o nosso Pai, o Espírito dele é que seria o nosso guia. Se nós não compreendermos isso, então estamos negando toda a obra de salvação do nosso Pai. Ele veio para se tornar o nosso guia na nova aliança, o seu Espírito comandando o nosso corpo, para que nós não sejamos mais escravos de homens. Para você ter uma ideia, no livro de Atos, no capítulo 20, verso 28, Paulo ali fala que o Pai constituiu as pessoas como bispos, uns dos outros. E você vai perceber, lendo o contexto, que ali ele não está dando cargo para as pessoas. Ele está dizendo para elas cuidarem umas das outras, porque o papel de um bispo é isso, é cuidar, é ser supervisor. Então, quando você recebe esse dom de ser bispo, você está preparado para cuidar do seu próximo. E no contexto, Paulo está falando, virão muitos lobos para abocanhar o rebanho, e eu estou constituindo vocês como bispos uns dos outros. Para quê? Para cuidar um do outro, para que esses lobos não abocanhem o rebanho e não roubem de vocês toda a verdade do evangelho. Paulo não se referiu ali a bispo como sendo um cargo, como nós vemos nessas igrejas, onde o bispo é sempre a mesma pessoa. É o bispo fulano de tal, é o bispo cicrano. Peraí, gente, não é a mesma pessoa que é bispo o tempo todo. Cada um de nós podemos ser bispos em alguma situação, porque dom é isso. Dom é algo que você recebe do Pai, não dos homens, em favor de alguém e em determinada situação. E ali, quando o Pai te dá esse dom, você está capacitado para ajudar aquela pessoa. Ou como evangelista, ou como pastor, ou como mestre, mas não como era na velha aliança, onde o povo tinha esse cargo. Na nova aliança não existe mais esse cargo. Existe agora, são dons que foi dado a todas as pessoas e você recebe em determinada situação. Você não carrega isso como um cargo, como uma carteirinha, como algo que você usa agora para manter as pessoas abaixo de você. Inclusive no contexto de Atos 20, ali Paulo fala que esses lobos que iriam abocanhar o rebanho, eles é que fariam discípulos para si. Será que esses homens que estão aí hoje não é de fato o que Paulo falou que viria abocanhar o rebanho? Porque sabemos que as testemunhas do Messias foram todas mortas. Mortas por quem?
Será que foram pelos lobos que Paulo disse e alertou para que as pessoas cuidassem uma das outras como o bispo, para que isso não acontecesse? Hoje nós vemos aí as pessoas tudo discípulas de homens. Um segue o Valdomiro, outro segue o RR, outro segue o Silas Malafaia, outro segue o pastor fulano de tal. Cada um segue o seu líder. E de verdade, esses homens morreram por alguém para estarem ali com estes cargos? Paulo disse para sermos imitadores do Messias, assim como ele o era. Mas eu te pergunto, a quem esses líderes religiosos estão imitando? Porque alguma vez você leu nas escrituras que o Messias ele ganhou algum salário para fazer o que ele fazia? E Paulo? Em alguma vez você viu Paulo ganhando algum salário para fazer o que ele fazia? Existem pastores que ganham 10, 20, 30 salários mínimos. E quem ganha 1 ou 2 salários também não vem se defender não. Porque você está misturando mamon com as coisas do Pai, ou seja, seus interesses. É impossível uma pessoa falar a verdade pura e crua se ela estiver lucrando, se ela estiver tendo benefícios. E outra, muitos que ganham 1 ou 2 salários mínimos, ou às vezes até menos, só ganham porque a igreja dele tem poucos membros. Porque se tivesse muitos membros igual os outros têm, ele também ganharia salários altíssimos. Porque se aceitou ganhar um salário, se aceitou ganhar R$100 por mês com a palavra do Pai, com certeza é o tipo de pessoa que vai aceitar ganhar 1 milhão também. E como disse o Messias em Lucas 16, se você aceitou misturar mamon com as coisas do Pai, você infelizmente não está entregando a palavra de forma pura e cristalina como ela é. Porque o Pai não libera a sua palavra para você porque sabe que você vai se beneficiar. E no contexto de Lucas 16, lá dizem que aqueles homens riram dele porque eram mercenários. Assim como muitos podem estar rindo agora dessa mensagem porque são mercenários, não estão dispostos a dar de graça o que de graça recebeu. O Messias disse em Mateus 10, do verso 8 ao 10, que aquele que quisesse fazer a obra era para dar de graça o que de graça ele tinha recebido. E no contexto ele fala de dar de graça, que era realmente de graça mesmo, ele está se referindo a dinheiro. Inclusive ele fala para não levar alforjes. E lá no contexto ele diz o seguinte, no máximo receba o alimento, porque o obreiro é digno do seu alimento. E quando ele fala obreiro, ele não está falando de obreiro no sentido esse religioso, como a Universal que tem os obreiros da igreja, não. Ali ele está falando sobre obreiro é alguém que faz uma obra, alguém que está disposto a sair para evangelizar, a fazer alguma coisa. Ali ele fala de no máximo receber um alimento para comer. E Paulo afirma também nunca ter cobrado nada. Paulo fala que ele não anunciava o evangelho por dinheiro para que não fosse pedra de tropeço para ninguém. Inclusive ele fala lá em 1 Timóteo 5 sobre o obreiro ser digno do seu salário, e lá eles colocaram o salário, distorcendo o que o Messias falou em Mateus 10, porque em Mateus 10 o Messias fala de alimento, e Paulo ainda usa o exemplo do boi, que você não pode fechar a boca dele enquanto ele está trabalhando. Paulo está falando de alimento, e os caras são tão corruptos que ele colocaram o salário ali, para o povo acreditar que eles são dignos de receber algum salário, afinal de contas estão na obra, e Paulo disse que pode, e na verdade eles estão manipulando o texto. Paulo mesmo nunca recebeu, ele sempre trabalhou, porque ele não queria ser peso para ninguém e não queria que ninguém olhasse e falasse, está anunciando porque ganha dinheiro. Não, Paulo fala que as pessoas merecem ganhar dinheiro enquanto estão trabalhando, mas ele não está falando ali sobre a obra do Pai, porque na obra do Pai você tem que dar de graça o que de graça você recebeu. E Paulo fala de alimento, assim como o Messias fala em Mateus 10 sobre alimento. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, ali ele fala que o obreiro é digno do seu alimento, não é salário. Se na sua Bíblia estiver escrito salário, pega uma caneta aí e risca e coloca alimento. Porque o Messias disse em Mateus 10, do verso 8 ao 10, que é alimento. E é o mesmo que Paulo fala em 1 Coríntios 9. Se você estiver levando um alimento espiritual, é demais receber o alimento físico em troca? Ele não fala de dinheiro. Agora pense comigo. Se de acordo com o sistema religioso o pastor tem dia exclusivo para ser homenageado, e mais do que isso, ele ganha salário para cuidar do rebanho, por que os outros da lista de Efésios 4:11 não recebem isso? Por que não tem o mesmo tratamento? É só o pastor que tem essa liberdade de receber salário, de ser homenageado com dias específicos? Muito pelo contrário. Essas pessoas que estão na lista ali de Efésios 4:11 como evangelista, como bispo, como mestre, essas pessoas elas trabalham de graça geralmente para o pastor. Basta você olhar um diácono, basta você olhar ali o presbítero. Estão todos ali muitas das vezes dirigindo igreja e todos trabalhando de graça. E quem recebe o salário é só o pastor. Não tem coisa errada? Não era para todos receberem então, se fosse para receber? O Messias disse em Mateus 23, do verso 5 ao 10, que na graça, época do Espírito Santo dominando o povo, quem tivesse sobre si alguma pessoa a dominando, ela estaria fora do seu reino. Leia, do verso 7 ao 10,
de Mateus 23, começa no verso 5, leia desde o 1 até o 10 e você vai entender ali claramente ele falando. Se você tiver alguém como rabi, mestre, tutor, qualquer pessoa, guia, que é o mesmo que pastor, tutores, né, que é tutor, alguém que ensina outra, se você tiver alguém sobre a sua vida fazendo isso, você não faz parte do seu rebanho, porque quem faz parte do seu rebanho é aquele que é dominado pelo Espírito Santo, o Espírito do Pai, e não pelos homens. É necessário parar de negar a voz do bom pastor, gente. Olha só, em João 3, na passagem de Nicodemos, ele mostra ali que os mestres da velha aliança, que é isso que Paulo fala em Efésios 4, que foi levado a cativo, porque existia cargos de mestres, existia cargos lá, pastores. Em João 10, o Messias fala dos pastores da velha aliança, que eu vou citar já já. Ou seja, existia, mas como o cargo não deu certo, então o pai resolveu dar dom. Então em João 3, na passagem de Nicodemos ali, mostra que os mestres eles eram cegos. Eles não entendiam nada das coisas espirituais. Você se lembra? O Messias falou para ele nascer de novo e ele falou, nossa, mas vou voltar para o ventre da minha mãe, ou seja, ficou perdidinho. Só que nós precisamos entender que nascer de novo não é virar crente, como o sistema deixa transparecer, que nascer de novo é você agora ir para a igreja e mudar os seus hábitos que você praticava no mundo e agora você nasceu de novo. Não, nascer de novo vai além disso. Nascer de novo é ter uma mente renovada, é entender que as coisas do Pai são espirituais na nova aliança. Afinal, a era da carne acabou no madeiro e no corpo do Messias, como disse Paulo em Romanos 7. Para iniciar após o madeiro a era espiritual, o Pai precisa que as pessoas esqueçam a era carnal, ou seja, renove o seu entendimento. Então pense comigo, se o seu pastor ele usa coisas físicas para te prender ainda na velha aliança, então ele está tão cego quanto aqueles homens. Ele não tem diferença nenhuma de Nicodemos. Olha só, o seu pastor usa templo de pedra para falar que é a casa do Pai, então ele está preso à velha aliança ainda. Ele tem altar na igreja, ele tem ceia. Sabe aquela ceia física que o Messias fez para os seus discípulos porque eram cegos, eram incrédulos? Inclusive, quando o Messias ressuscitou, o próprio Messias chamou eles de incrédulos. Então você entende que aquilo foi necessário para eles? Para nós, a ceia é espiritual, o seu pão é a sua palavra, o seu vinho é o seu espírito. Se você ainda está participando da ceia física, você então está seguindo cego. Homens cegos, que se dizem mestre, ficam ensinando as escrituras para você, mas de forma carnal. Você ainda batiza na água, o que foi necessário para Israel. Você ainda paga dízimo, e em dinheiro ainda, sendo que dízimo sempre foi alimento, você ainda paga em dinheiro, está mais manipulado do que tudo. Então você ainda é um cego guiado por cego. Você guarda sábado físico, você tem liderança sobre si, tudo que foi necessário para a velha aliança. Se você tem tudo isso hoje como prática, você infelizmente não tem diferença nenhuma de Nicodemos. Não entendeu o que é nascer de novo. Nascer de novo é entender que as coisas do Pai são espirituais, mas só são espirituais na nova aliança. E você só vai entender se você nascer de novo e você ir amadurecendo. Sabe, de bebezinho você vai evoluindo, vai crescendo. Por isso que em Atos, ali na nova aliança, muitas pessoas ainda batizavam na água. Tinha algumas práticas da velha aliança que ainda acontecia ali, porque o povo estava nascendo do Espírito, compreendendo. Quando chega em Hebreus 5, Paulo ainda fala, vocês ainda são crianças, bebendo leitinho, não entenderam nada dos rudimentos da cruz. Agora vocês precisam evoluir, precisam crescer, senão o Pai não tem como agir se as pessoas continuarem com a mentalidade carnal. Mas é claro que muitas coisas eles já abandonaram, né? Muitas coisas que o povo praticava na velha aliança, eles já abandonaram na nova. Você não vê uma passagem falando de dízimo na nova aliança, após o livro de Atos. Você não vê. Você não vê uma passagem falando para guardar o sábado físico na nova aliança. Você não vê. Você não vê uma passagem onde as pessoas estão fazendo discípulos para si na nova aliança. Você vê ali, por exemplo, o caso de Cornélio, que Pedro vai lá falar com Cornélio, não faz de Cornélio discípulo dele. Você vê o caso também lá de Filipe, quando batiza o eunuco. O Filipe não faz o eunuco de discípulo dele. O eunuco segue viagem, Filipe vai para o outro lado, cada um seguindo sua vida, porque quem dominaria era o Espírito do Pai. O que uma pessoa que é liberta faz, ela ensina que a pessoa agora é guiada pelo Espírito e deixa a pessoa ser livre, assim como o Messias deixou a mulher samaritana ser livre, por exemplo. Ela não ficou sendo discípula dele, e olha que ali era o próprio Messias, hein? Gente, tem muito engano. Para finalizar, uma pessoa que precisa sair de sua casa para ir buscar o Pai em um local onde ela acredita que o Pai vai falar com ela através de um líder religioso, ela já não tem o Espírito do Pai nela. Porque se ela tivesse, como aquela frase, quem tem marido em casa não procura na rua. Se você tivesse o Espírito do Pai guiando a sua vida, você não iria a um lugar para ouvir ninguém. Só isso já demonstra que a pessoa está ainda presa à velha aliança, não nasceu de novo e está totalmente carnal. Uma pessoa que tem um guia, que é um pastor, ele pode ser um pastor, ele pode ser um padre, ele pode ser o que for. Uma pessoa que tem alguém que ensina as escrituras para ela, ou seja,
que está ensinando para o caminho que ela deve andar, fato que no madeiro já era para ter finalizado isso, porque era o pai que ia guiar as pessoas, e foi isso que o Messias disse para os seus discípulos ir e fazer discípulos, não para eles, mas para o Messias, ensinando que agora eles deveriam de ouvir a palavra do Messias para seguir as suas vidas, amar o próximo como a ti mesmo, sabe, amar o pai acima de todas as coisas e bola para frente, cada um seguindo sua vida livre, não mais escravos. Isso era ir e anunciar o evangelho, mas infelizmente, né, os lobos vieram, devoraram tudo e agora estão aí constituindo riquezas com o engano que eles divulgam. Então você que segue esses homens, você não tem diferença nenhuma de Nicodemos, nem eles e nem você. Se você segue eles, infelizmente você está tão cego quanto eles. E aí, como disse o Messias em Mateus 15, verso 14, quem segue o cego cai em abismo com ele. Ou seja, cair em abismo é não entender nunca o plano do Pai, o seu reino, porque está com a mente toda carnal por causa desses homens que ensinam as escrituras de forma carnal. A letra mata, gente, mas é o Espírito que dá vida. Se nós não nascermos do Espírito, não receberemos a vida. E a vida é o Espírito do Pai nos guiando. Paulo fala em Coríntios, né, 2 Coríntios 3, verso 15 e 16, que o véu, ele só é tirado, o véu que é a mentalidade carnal, ele só é tirado quando a pessoa aceita o Messias como seu salvador. Não é aceitar dentro de um templo, é entender o reino do Pai espiritualmente. Aí o véu é tirado e você não entende mais de forma física as coisas do Altíssimo, mas agora entende em espírito porque o Pai é espírito. Em João 10, ele, o Messias, chamou todos os pastores de ladrões, de homicidas, destruidores de almas, ou seja, mentes, né? Eles roubavam a verdade do Pai, por isso que são chamados de ladrões, roubavam a verdade do Pai. E quando você é roubado, né? Quando tiram alguma coisa de você, o que acontece com você? Você fica pobre, você fica vazio. E é por isso que esses pastores de João 10 são chamados de ladrões, de salteadores de ovelhas, porque roubavam a verdade do Pai. Era a meretriz, a prostituta, lembra que roubou toda a herança do filho pródigo? Lembra? O filho pródigo só voltou a ter a herança do pai quando voltou a comer na casa dele, que é no seu entendimento. Não dentro de um templo religioso, mas ele voltou a buscar o pai em si, porque o pai foi dado a todos na nova aliança, mas infelizmente a meretriz continua roubando. Assim como aconteceu na velha aliança, né? O pai deu a sua herança para todo ser humano, veio as prostitutas e roubaram, como é o caso da parábola do filho pródigo, que o Messias deixa claro. E aí na nova aliança, que o pai novamente vem para descer sobre toda a carne, como profetizou o profeta Joel, esses homens continuam aí, a meretriz, roubando a verdade do pai, continuando sendo ladrões, salteadores de ovelhas. Então em João 10 ali, o Messias ele se refere a esses homens como esses ladrões, esses homicidas, destruidores mesmo do mundo. Só que esses homens, eles são tão cegos que eles dizem que o contexto está falando que é o diabo que mata, rouba e destrói. E no contexto de João 10, o Messias está falando que são eles, esses homens que vieram, né, como se intitulando pastores e roubavam, matavam e destruíam a vida das pessoas. Só que eles dizem que é o diabo e o povo não lê as escrituras, né, e com isso fica preso na mão deles. O Messias, inclusive, diz no texto que ele é o único bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Só ele. Não tem nenhum outro que fez isso. Então por que esses homens se colocam como pastores até hoje? Como alguém que está elevado sobre os outros. Ele tem um cargo de pastor e você tem que respeitar. Eles fazem isso para manipular a mente das pessoas. Ele afirma, o Messias, em João 10,16, que ele veio para morrer e se tornar o único pastor das ovelhas, o único. Quem quisesse continuar com seus rabis, seus mestres, seus guias, né, que são os falsos pastores, até poderiam. Mas não teriam ele mais como pastor. Para seguir ele, tem que cumprir o que ele falou para a mulher samaritana, gente. É necessário a gente entender as escrituras. Para a mulher samaritana, ele disse o seguinte: é preciso agora adorar o Pai em espírito. Ou seja, individualmente, interiormente, invisivelmente. Ou seja, ser espiritual, que é o mesmo que nascer de novo, não é buscá-lo em templos e nem em montes. Ele falou isso para a mulher samaritana. Só que aonde é que esses pastores hoje são homenageados? Inclusive no segundo domingo do mês de junho. Eles são homenageados na onde? Onde é que eles reúnem as ovelhas para serem homenageados? Não são em templos? Não são em montes? Isso não é desobedecer a ordem dada pelo Messias em João 4,21, que não é no templo nem no monte, mas que busca o Pai é em espírito? E agora? Você acha mesmo que esses homens merecem um dia especial para eles? O dia mais especial do Messias foi um dia com muita dor. Foi um dia com muitas chicotadas, zombarias e derramamento de sangue. Já o dia especial do seu pastor é um dia com muitos presentes, né? Você sabe por que o dia mais especial do Messias foi com muita chicotada, muita zombaria e muito sangue? Sabe por que ele suportou tudo isso? Ele suportou tudo isso para te comprar.
para te livrar dos mercenários, para que você não fosse mais feito de comércio na mão de ninguém, para que você pudesse buscar o Pai aonde quisesse, sem ninguém mais te obrigando a nada. Ele fez tudo isso, ele suportou tudo isso, para que você pudesse nascer de novo e adorar em espírito e em verdade, porque é só quando buscamos em espírito que de fato é verdadeiro. E buscar em espírito é buscar no nosso quarto, no nosso íntimo, como ele falou em Mateus 6. Entre para o quarto, saia das esquinas, saia das sinagogas, para de mostrar para os outros que você está buscando o Pai. Busque só entre você e Ele, porque vocês são casados. Tem que haver intimidade entre um casamento, não pode ser exposto, porque se você expor, vira prostituição. Tem que ser íntimo. Ele sofreu o que sofreu, para que você possa ter esse privilégio. Ele sofreu isso tudo porque ele sabia que a glória da última casa, como está escrito no livro de Ageu 2, ela seria muito maior do que a primeira, porque seria verdadeira a adoração, não seria uma adoração obrigada, uma adoração forjada, como acontecia muito na velha aliança. Pessoas com títulos de pastores, com títulos de sacerdotes, com títulos de mestres, mas que de fato eram cegos, eram guias cegos, estava levando o povo para o abismo. É isso que ele não queria mais, por isso que ele deu dons. E esses dons só são utilizados nas horas que ele quer que seja utilizado, e não como alguém que recebe um cargo, que todo mês recebe salário para ter esse dom. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, ali Paulo fala que nós somos o templo do Altíssimo, confirmando o que Ageu fala no capítulo 2, que a glória da última casa seria melhor do que a primeira. Não é a segunda, o texto diz a última casa. E essa última casa que o Pai criou para ele, comprou para ele, é o ser humano. Cuidado. Paulo ele disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, que haveria uma grande apostasia sobre a terra nos últimos dias. E de fato a gente vê isso acontecendo. Pessoas comemorando o dia especial de quem nunca morreu por ela. E o verdadeiro Messias, aquele que morreu por ela, ela nega quando fica debaixo de tutores, de mestres, de guias, e não deixa ele falar com ela para que ela possa entender e compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. O Pai quer que a gente busque Ele de forma racional, no raciocínio, como disse Paulo no livro de Romanos, e não de forma exposta. Não é prostituição, é relacionamento, é intimidade. Que o Pai abençoe a sua vida.